Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês hoje sobre o efeito suspensivo no recurso de apelação no processo civil. Eu quero aproveitar essa aula para tirar todas as suas dúvidas, as suas dificuldades e te ajudar a eleger estratégias para obter o efeito suspensivo naquelas hipóteses em que o recurso de apelação não é recebido assim. Então, eu vou te ensinar todas as técnicas necessárias para isso. Vem comigo. O primeiro ponto que a gente precisa trabalhar com vocês aqui hoje é sobre o procedimento do recurso de apelação até a sua admissibilidade. Isso é muito importante porque passou por uma alteração no Código de Processo Civil de 2015 que eu quero trazer para vocês. E além disso, a importância de se compreender o procedimento é para também se entender o valor que existe um efeito suspensivo em um recurso de apelação. O recurso de apelação, primeiro ponto, ele é interposto no prazo de 15 dias úteis, seja para a parte autora, seja para a parte ré, ou até mesmo pelo terceiro prejudicado. O recurso de apelação, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ele tinha um juízo de admissibilidade, o juiz recebia ali e analisava os seus pressupostos no primeiro grau de jurisdição. Então, aquele mesmo juiz que julgou a causa, ele iria analisar se aquele recurso era para ser admitido ou não. Com o Código de Processo Civil de 2015, isso foi modificado. Agora, o juiz de primeiro grau, ele é um mero despachador, ele vai dar o protocolo ao recurso para que ele vá para a segunda instância e receba o juízo de admissibilidade competente. Então, agora modificou, não vai ser o juiz de primeiro grau que vai analisar os efeitos do recurso, ele simplesmente vai despachar o processo para chegar até o seu fim. Então, o que vai acontecer? O juiz, sem analisar se recebe ou não recurso, manda ouvir a outra parte para que ela apresente as suas contrarrazões ou também apresente uma apelação adesiva. Mesmo que ela tenha perdido ali o prazo para fazer a sua apelação, essa outra parte recorrida ela pode apresentar uma apelação adesiva. Então, ela teria o prazo de 15 dias comum para apresentar contrarrazões e apelação adesiva. Em apresentando unicamente contrarrazões, eu vou ter dois caminhos a seguir. Se não tiver nenhuma questão preliminar, o processo vai ser encaminhado ao Tribunal de Justiça para que o relator daquele recurso faça o juízo de admissibilidade da apelação. Agora, se a parte, nas suas contrarrazões, ela apresentou questões preliminares ao mérito daquele recurso, ou até mesmo levantou questões que não eram passíveis do recurso de agravo de instrumento e agora deve ser tratado como preliminar de apelação, vai ser aberto o prazo para o apelante fazer a sua manifestação sobre essas preliminares. Ele não vai manifestar sobre o mérito das contrarrazões, sobre as questões preliminares. E aí sim, o processo vai ao tribunal para que seja distribuído a um relator e esse relator faça o juízo de admissibilidade. Quando eu tenho contrarrazão e apelação adesiva, aí temos uma outra situação. Vai se ouvir a parte adversa para ela contrarrazoar essa apelação adesiva e aí vai ser tudo encaminhado juntamente para o tribunal para que ele faça o juízo de admissibilidade pelo desembargador relator. Então, esse é o tramitar longo, percebam, porque eu tenho uma série de prazos aqui a serem cumpridos e até mesmo a demora natural pelo volume de processo que existe no Poder Judiciário, para que esse processo com o recurso de apelação chegue até o relator e ele fale sobre a admissibilidade e sobre os efeitos que aquela apelação vai ser recebida. Então, por isso aqui está a importância de eu entender o procedimento para dar mais valor ainda às outras questões, principalmente ao efeito suspensivo e às técnicas de obtenção desse efeito, que a gente vai explicar para vocês doravante. Então, vamos lá, para falar do efeito. Percorrido aquele caminho que eu ensinei a vocês, chegou ao desembargador relator, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal, ele vai analisar a apelação.
Como regra geral, por força do artigo 1012 do Código de Processo Civil de 2015, a apelação, além do efeito devolutivo natural, ela tem também como regra o efeito suspensivo. Então, como é que funciona a apelação? Para ficar mais claro, todos os recursos de apelação têm, como regra geral, independentemente de decisão judicial, efeito devolutivo e efeito suspensivo. Então, essa é a nossa regra geral traçada aqui para vocês. No entanto, nós temos situações previstas no Código de Processo Civil e em outras leis em que esse recurso de apelação ele perde essa regra geral de ter um efeito suspensivo, por vários motivos, e nós vamos entrar em todas essas hipóteses agora com vocês para falar das exceções das hipóteses nas quais a apelação não tem um efeito suspensivo. As primeiras exceções que nós queremos trabalhar com vocês são as exceções diretas do próprio Código de Processo Civil. A primeira e mais importante delas está prevista lá no Código de Processo Civil, artigo 1012, parágrafo 1º. Todas essas hipóteses que eu estou listando aqui para vocês, elas não têm efeito suspensivo. Elas quem? As sentenças que vão estar abordando estes assuntos aqui. Então, o primeiro e mais importante deles é aquela sentença em que o juiz, lá ao definir a sentença, ao julgar a causa, ele confirma uma tutela de urgência fixada no curso do processo, ou, mesmo não tendo sido concedida no curso do processo a tutela de urgência, na sentença ele concede essa tutela, seja um ou mais objetos dessa sentença, ele antecipa os efeitos da tutela ali, ou também, na última situação, ele tinha concedido no curso do processo, mas ele vem a revogar a essa tutela de urgência. Então, nessas situações em que eu tenho na sentença uma tutela de urgência ali, ratificada, concedida ou revogada, eu tenho que abrir o olho, porque minha apelação, como regra geral, ela não vai ter o efeito automático de suspensão dos efeitos. Então, eu vou ter que ter o trabalho de fazer o pedido expresso, fundamentado na minha apelação, de que o juiz, ao apreciar essa causa, enfrente ali o meu pedido de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da sentença. Uma outra hipótese que a gente tem também, quando se julga os embargos à execução e esses embargos são rejeitados, seja por extinção, sem resolução do mérito, ou seja, de improcedência dos pedidos embargos, também ali nessa situação, a apelação dessa sentença não recebe como regra geral um efeito suspensivo. Outra situação, não muito corriqueira, mas existe, são nas sentenças que homologam a divisão e a demarcação de terras. Além disso, a condenação ao pagamento de alimentos. Lá previsto na Lei de Alimentos e também expresso no 1012, parágrafo 1º do CPC, quando eu tenho aqueles alimentos típicos, né, de pai para filho, aqueles alimentos tradicionais, não os alimentos, por exemplo, fruto de ato ilícito, alimentos previdenciários, esses alimentos não se encaixam nessa regra aqui. Esses são os alimentos tradicionais. Então, quando eu tenho uma ação de alimentos tradicional dentro da relação familiar, aquela sentença concessiva de alimentos, ela vai ser passível de apelação, porém não dotada de efeito suspensivo automático. Uma outra situação, quando se institui a arbitragem de modo procedente. Então, a sentença julga procedente a instituição de arbitragem. Nesse caso, também há um efeito meramente devolutivo sem o efeito automático suspensivo. E, por fim, dentro do CPC, quando se decreta por sentença a interdição, o apelo dessa sentença não recebe automaticamente o efeito suspensivo. Então, todas essas circunstâncias, eu preciso criar um pedido fundamentado para o juiz, e eu vou explicar para vocês mais à frente aqui na nossa aula como fazer isso, mas eu tenho que pedir, não basta simplesmente colocar lá que seja concedido o efeito suspensivo. Se for só assim, certamente o seu pedido não vai ser acolhido, porque eu tenho requisitos legais para tanto. Outras exceções às situações de efeito suspensivo da apelação também são frutos de entendimento acadêmico, mas também de outras legislações esparsas. O primeiro exemplo que eu trago para vocês aqui, de outras exceções, fora aquela do 1012, parágrafo 1º do CPC, é no caso de improcedência de embargos
monitórios. Existe enunciado da segunda jornada de direito processual civil do Conselho da Justiça Federal. Nesse enunciado 134, ele fala que a sentença que julga os embargos monitórios improcedente, ela é passível de apelação, porém sem o efeito automático de suspensão. A outra circunstância, e aqui também fruto de entendimento do STJ, eu não vou ficar lendo julgados para vocês, mas eu trago aqui para anotação, eu vou disponibilizar para vocês no Telegram esse material, mas é pacificado que não só a ação que concede alimentos, essa sentença não vai ter um recurso dotado de efeito suspensivo, nas situações em que há redução e exoneração do alimentante de prestar esses alimentos, também o recurso de apelação não tem o efeito automático suspensivo. Outra circunstância, lá no processo de desapropriação, eu tenho as ações que eu discuto o preço. Então, a sentença que decidir sobre o preço da indenização em desapropriação também não tem efeito suspensivo. Outra hipótese legal, ações que são regidas lá pela Lei de Locações, a Lei 8245, lá no seu artigo 58, inciso 5, ele fala ações de despejo, consignações de pagamentos, revisionais e assim vai, não são passíveis de uma apelação com efeito automático de suspensão. Então tem que ficar atento para esses casos também. Uma outra situação é lá na Lei de Recuperações e Falências, quando eu faço o pedido de restituição de bem. Nessa situação, a sentença que julga esse pedido de restituição de bem, da Lei de Recuperação e Falências, ela também não tem o efeito automático derivado da lei, o efeito legal suspensivo. A apelação é meramente devolutiva. Ainda dentro da Lei de Recuperações e Falências, a Lei 11.101 de 2005, que foi atualizada em 2020, como eu mencionei a vocês em aulas anteriores, aquela sentença que homologa o plano de recuperação extrajudicial também não tem o dote automático de efeito suspensivo no recurso de apelação. E, por fim, a sentença concessiva de ordem de mandado de segurança não tem uma apelação, na sua regra geral, de um efeito automático do apelo. Então, não tem efeito suspensivo automático. Então, todas essas situações que eu mencionei a vocês aqui são exceções à regra geral do Código de Processo Civil. Então, relembrando, na minha apelação, a regra geral, todas elas eu tenho efeito devolutivo e suspensivo, mas nessas exceções legais, tanto do Código de Processo Civil como também de legislações esparsas, não haverá o efeito suspensivo como regra. Eu tenho que fazer pedido disso, certo? E agora a gente entra na segunda etapa de ensinar como trabalhar com esse pedido de efeito suspensivo quando eu não tenho o efeito automático derivado da lei. Então, professor, a primeira pergunta que vem quando eu trato de efeito suspensivo não automático, isso é, aquele que não é derivado diretamente da lei, eu tenho que saber como pedir isso. E esse é o primeiro ponto. Eu tenho duas formas de pedir efeito suspensivo na minha apelação. A primeira delas, a grande maioria de vocês conhece, e já tinha no Código de Processo Civil anterior, que é na própria apelação. Eu abro um tópico na minha apelação e descrevo ali os requisitos do efeito suspensivo derivado de uma decisão judicial, para convencer o julgador a me dar esse efeito suspensivo na apelação que não tinha por força de lei. Esse é o método tradicional. Porém, como eu mencionei para vocês no início, a gente ensinou o procedimento da apelação. O juízo de admissibilidade, quem atribui efeito suspensivo é o relator lá no tribunal. Então, se eu for esperar um efeito suspensivo que eu peço na minha apelação, olha o tempo que vai demorar naquele caminhar, isso vai prejudicar. Pensa numa ação possessória, numa ação reivindicatória que o juiz concede ali a tutela de urgência na própria sentença e manda a pessoa se emitir na posse do bem, ou manda se integrar na posse do bem. O seu cliente que está ali desfavorecido nessa situação, ele não vai ter tempo suficiente para esperar o julgamento ali do juiz de admissibilidade lá no tribunal. Então, por isso que a gente tem um segundo método que foi inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, que é a petição autônoma prevista no artigo 1012, parágrafos 3º e 4º do CPC.
Então, eu tenho minha apelação protocolada na primeira instância, mas eu vou fazer uma petição autônoma e levar diretamente à segunda instância, seja no Tribunal de Justiça, seja no Tribunal Regional Federal. Então, em segunda instância, como está aqui no meu fluxograma para vocês, eu vou apresentar isso. Eu vou apresentar para quem? Ou diretamente para o tribunal, caso ainda não saiba quem é esse relator, que é a grande regra geral, então eu vou dirigir a minha peça ao Tribunal de Justiça do estado tal, ao Tribunal Regional Federal da região tal, ou caso, por exemplo, tenha prevenção, já tenha fixação do relator por uma decisão dele anterior, então vai ser já dirigido essa petição ao relator. E aí eu chamo a atenção a vocês aqui, porque a gente precisa, dentro desse estudo, falar também com vocês sobre... Deixa eu só centralizar melhor para vocês conseguirem visualizar. Aqui, quando eu falo de Tribunal de Justiça, eu tenho que estudar Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. E eu tenho que estudar o regimento interno desses tribunais, de cada estado que eu for atuar, para entender para quem que eu vou direcionar. Por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, no regimento interno do Tribunal de Justiça, nós temos o artigo 574, que rege essa petição autônoma, e ele fala dos requisitos, repetindo o que está no Código de Processo Civil, mas também ele fala a forma, falando o que você deve indicar, se deve indicar o nome dos advogados, a quem que você vai dirigir essa petição. Então, isso aqui vai oscilar de tribunal a tribunal. Então, eu vou ter que navegar no regimento interno do tribunal para isso. E eu vou deixar disponível para vocês aqui esse mapa mental. Vocês vão conseguir acessar o inteiro teor dessa normativa específica da petição autônoma de efeito suspensivo em apelação. Esse é o pulo do gato para se conseguir um efeito suspensivo em apelação. Como eu mencionei a vocês, se eu esperar a apelação, vai demorar muito e eu não vou conseguir tutelar o interesse do meu cliente. Então, eu vou pegar uma petição direta no tribunal e vou buscar esse efeito suspensivo. Isso aí que vai fazer a diferença na sua advocacia, porque você vai conseguir mitigar os prejuízos do seu cliente. Agora vem a grande pergunta. Mas quais são os pressupostos ou requisitos desse efeito suspensivo não automático da apelação? Então vamos lá que eu quero explicar para vocês detalhadamente. Isso também está detalhado lá no Código de Processo Civil, quando a gente pega lá o 1012, seus parágrafos 3º e 4º do CPC, ele vai trabalhar com 2 requisitos alternativos. Prestem muita atenção nisso. A gente trabalha isso aqui, a boa parte da doutrina entende que eu tenho aqui 2 possibilidades de obter o efeito suspensivo. O primeiro é pautado na probabilidade de provimento do seu recurso. Então, eu vou ter apresentado a minha apelação lá no juízo de origem e vou apresentar a minha petição autônoma lá no tribunal. E eu vou apontar para o desembargador relator, seja na apelação ou seja na petição autônoma, que eu tenho probabilidade. Quais são os elementos de que esse recurso será acolhido, será provido ao final do julgamento da apelação. É como se fosse aqui uma tutela de evidência lá do procedimento no primeiro grau, só que para a esfera recursal. Então, é muito provável que vai acontecer o acolhimento da apelação e, por isso, precisa suspender os efeitos da sentença, atribuindo efeito suspensivo à apelação. E esse requisito, segundo boa parte da doutrina, que eu entendo e acompanha esse argumento, essa linha de raciocínio, ele não depende da conjugação do chamado perigo da demora. Basta a tutela de evidência mesmo, a evidência do direito, a evidência do acolhimento recursal. Agora eu tenho uma outra situação, que aí é a conjugação de 2 requisitos tradicionais que a gente já viu bastante na tutela de urgência, que é a relevância da sua fundamentação associado ao perigo da demora. A relevância da fundamentação está muito próxima da probabilidade do provimento do recurso. Eu vou argumentar na minha petição autônoma ou no corpo da minha petição, falar, olha, desembargador, o meu recurso tem fundamento por isso, por isso, por isso, e aí você vai detalhar como se fosse fazer um pedido de tutela de urgência, falando, olha, ao final essa apelação vai ser provida, porque os meus argumentos são corretos e condizentes com as provas do processo. Além disso, excelência,
se eu demorar a esperar o julgamento final dessa apelação, o meu cliente vai sofrer danos irreversíveis ou de dificílima reparação. Então, suspenda os efeitos da sentença para que ninguém cumpra provisoriamente essa sentença e aí a gente consiga debater o direito aqui no tribunal sem causar qualquer prejuízo à parte. Então, esses são os pressupostos de concessão do efeito suspensivo na apelação quando ela não tem o efeito automático derivado lá do 1012.